Os principais erros na técnica de micropigmentação de sobrancelhas estão envolvidos com marcação, escolha do pigmento errado e falta de treinamento. Por mais que você ensine o passo a passo de tudo, tem pessoas que não entendem, porque pelo simples motivo de não prestar atenção mesmo, de não se entregar àquele aprendizado e conseguir absorver a mensagem que está sendo passada. Tem pessoas que foram projetadas para seguir e reproduzir um passo a passo, ela não sabe o porquê que ela está fazendo aquele passo a passo. Por isso que quando eu pego para dar aula, eu pego para ensinar, eu ensino o passo a passo para o meu aluno. Eu quero sempre facilitar a vida do meu aluno, o máximo possível, Só que dentro desse passo a passo eu vou dando os porquês. Aqui, você não pode chegar até aqui por conta disso. Aqui você precisa afinar por conta disso, Então existem muitos erros que acontecem porque só te ensinaram passo a passo ou porque você também não está se entregando ao passo a passo e entendendo os porquês de cada passo, É importante a gente se entregar no momento que a gente está aprendendo, Por exemplo, você vai aprender lá 8 passos simples de um design de sobrancelhas comigo, Aí você vai aprender lá em vídeo, tal, em aula. Só que você precisa colocar isso em prática. E ao mesmo tempo que eu estou ensinando, o ideal é que você faça o quê? Pegue uma folha de rosto 3D e faça junto comigo, Para quê? Para você ir fazendo o passo a passo e replicando aquilo ali, mas também prestando atenção no que eu estou falando, dos porquês. Por que você traça uma linha na horizontal? Por que você traça uma linha na vertical? Depois, por que você traça uma linha na diagonal? Por que o início ele é um pouco mais espesso que o ponto alto, Porque assim, não basta você saber que o início é mais espesso que o ponto alto, você tem que saber por quê, Então assim, pensa comigo, fecha o olho, pensa numa sobrancelha bonita, numa estrutura de uma sobrancelha bonita. Geralmente ela tem um início, ela tem o ponto alto, ela tem a cauda, essa cauda ela não é muito caída, Ela tem um limite, o início não pode ser muito espesso nem muito quadrado. Tô falando de uma sobrancelha bonita. Então são essas coisas que a gente tem que se atentar na hora de fazer uma marcação. Eu falo, que a marcação voltada para design de sobrancelhas, ela é feita de uma forma. E a marcação voltada para micropigmentação de sobrancelhas, ela é feita de outra forma. Você usa os mesmos passos de marcação. No final das contas, você está fazendo uma marcação de sobrancelha. Mas tem coisas que você não pode fazer quando você vai fazer um design de sobrancelhas, Por quê? Quando você faz um design de sobrancelhas, você está usando uma rena, uma tintura ou às vezes nem usa nada. Então, qualquer alteração a mais que você fizer naquela sobrancelha ali, nos fios naturais da sobrancelha, quando sair a rena ou a tintura, seu cliente vai ver e vai ficar insatisfeito. Então, a marcação do design de sobrancelhas, ela tem que respeitar 100% praticamente daqueles fios, a não ser no caso que tem fio demais e você pode fazer um leve afinamento, precisa tirar um pouquinho mais para você criar uma angulação no ponto alto. Beleza, às vezes tem pelo para dar e vender. Aí sim, você muda. Mas em situações que já não tem tanto pelo, e que você sai tirando para poder criar um outro formato, não. Nesse caso, se for o caso de uma sobrancelha que precisa mudar aquele formato natural, veja se não cabe uma micropigmentação, porque a micropigmentação dura mais. É isso que eu quero dizer. Os passos de uma marcação de um design de sobrancelhas e de uma micropigmentação são os mesmos. O que muda é a sua visão. Porque se você vai fazer design, você tem que agir de uma forma e quando você vai fazer micropigmentação, você vai agir de outra forma. Por exemplo, uma sobrancelha que é muito curta no início. Não tem pelo no início, ela tá curta, tá muito aberta. Quando a sobrancelha da cliente, ela tá muito aberta, parece que a cliente não tem expressão, Parece que ela tá o tempo todo olhando pro nada, assim, pensando em nada, ela não tem expressão. Então o ideal é que a gente junte um pouco esse início respeitando a aba do nariz, que é o que a gente usa como referência para ter o início da nossa sobrancelha, no geral, com as técnicas de visagismo. E aí, quando você faz essa projeção do início e você vai fazer um design de sobrancelhas, você vai ter que aplicar rena, porque senão, como que você vai enaltecer esse início que você criou, Então vai aplicar a rena, só que às vezes vai ficar um dedo de rena e fica feio.
A cliente não gosta, não fica natural, fica artificial, todo mundo olha, né? Parece que só tem início na sobrancelha. Então, nesse caso, seria o ideal fazer o quê? Uma micropigmentação. Ali na frente você pode fazer técnica de fios, você pode fazer até uma ombre shadow, né? Então, as técnicas de marcações, elas seguem o mesmo passo a passo, porém, muda o seu sentido, né? A sua configuração quando você faz um design e quando você faz uma micropigmentação. Por isso que muda, tá? Porque a micropigmentação dura mais tempo. Você consegue, na falta de muitos fios, fazer uma micropigmentação natural, parecer pelo, de verdade, né? Se for uma técnica bem feita, a gente consegue. Então, assim, com relação à marcação, a gente tem que tomar cuidado também com o quê? Com o comprimento das sobrancelhas. Eu vejo que tem pessoas que fazem a sobrancelha muito comprida, né? A sobrancelha, no geral, ela tem de 5 a 6 centímetros. Mais do que isso, é uma sobrancelha muito comprida para um rosto, né? Claro que existem suas exceções, tem rosto que é grande, então você vai seguir as medidas que o rosto do seu cliente está te dando, né? Mas tem gente que ultrapassa os limites. E qual é o limite que a gente olha para poder chegar no final da nossa sobrancelha? Canto do nariz e canto do olho. Só que muitas vezes o profissional, ele erra esse canto do olho. Ele faz um canto do olho muito aberto, enquanto que na verdade esse canto do olho é realmente um canto do olho, sabe? Então, falta prestar atenção nos porquês, não basta fazer o passo a passo. Estão me entendendo? Porque seguir um passo a passo é fácil, mas precisa ter atenção, tá? O ponto alto, por exemplo, eu vejo que existe assim uma dificuldade gigantesca com o ponto alto. Quando o ponto alto não fica no meio da sobrancelha, ele fica mais espesso que o início, ou então ele fica pontiagudo, né? Quando ele fica no meio das sobrancelhas, ele forma um acento circunflexo. Parece que a sua cliente está com cara de brava, né? Não fica nada harmônico. Quando fica pontiagudo também, parece que está com cara de brava. E quando ele fica mais espesso que o início, fica totalmente desproporcional, pesa aquela imagem, né, aquele olhar da cliente. Enquanto que o ponto alto, ele deve ser um pouco mais fino do que o início, tá? Então, é uma dificuldade grande das pessoas de encontrar o ponto alto aí. E existe técnica facílima pra gente poder conseguir encontrar esse ponto alto. Não é tão difícil assim, tá? O início, sem naturalidade, como eu já falei, muitas pessoas ainda gostam daquele início quadrado de antigamente, né? Principalmente quando você vai fazer uma micropigmentação. Cuidado com esse início, deixa isso mais natural, mais leve. Menos é mais, né? Quanto mais naturalidade tiver no começo das sobrancelhas, mais suavidade ela vai passar, tá? A cauda das sobrancelhas também é algo que, se você não prestar atenção, você pode deixar o olhar da sua cliente muito caído, tá? Tem sobrancelhas que já tende a crescer, ter o crescimento natural dos seus pelos caindo, e a gente precisa arrumar isso. Então, o ideal é que essa cauda fique na mesma altura do início, né? Ou um pouquinho mais levantada. É aceitável quando essa cauda passa um pouquinho da direção do início das sobrancelhas, assim. É aceitável, porque tem sobrancelhas que é muito caída. E aí, às vezes, você vai ter que tirar muito pelo para levantar essa cauda. Então, tudo assim, a gente tem que fazer uma avaliação. Existem suas exceções, tá? Mas muitas vezes a regra da cauda é essa e dá super certo. Sobrancelhas muito, como é que eu posso dizer? Muito separadas ou muito altas, né? Quando a gente tem a sobrancelha muito separada, o início aqui, ó, tá muito afastado, fica com aquela expressão: não tô pensando em nada, não tem expressão, como eu já citei, né? Então a gente precisa fazer um design em que a gente usa o nosso altinho do nariz aqui, ó, né? O gordinho do nosso nariz, para fazer a nossa marcação do início. Tô falando assim bem à vontade, gente, para poder ficar um vídeo bem legal para vocês me entenderem, tá? Então, assim, é o altinho do nariz, tá? É a abinha do nariz que vai dar pra gente a marcação ideal do começo da nossa sobrancelha. E aí, se tá muito afastada, essa abinha aqui vai falar pra gente aonde vai começar nossas sobrancelhas. Ou se estão muito altas, né? Às vezes a sobrancelha é alta demais, aí a gente vai ter que fazer o quê? Ou a gente vai cortar a parte superior da sobrancelha, vai depender do que você tá fazendo, se é um design ou se é uma micropigmentação. Se for um design, às vezes só cortando um pouco a sobrancelha já resolve. Se for micro, às vezes você vai ter que tirar uma linha de fios na parte superior
e criar uma linha embaixo com a micropigmentação. Por quê? Para baixar um pouquinho essa sobrancelha. E são coisas de milímetros, pessoal. A gente não trabalha com centímetros de sobrancelha. O único centímetro que tem é o comprimento total. O resto, se tratando de espessura, é tudo em milímetro. 1 milímetro que você mexe numa sobrancelha, você altera tudo, tá? Então, para você abaixar sobrancelhas, o início, por exemplo, das sobrancelhas que são muito altas, porque uma sobrancelha muito alta gera uma sensação de olhar assustado, parece que sua cliente está sempre assustada. Então a gente abaixa um pouquinho isso, né? Vai criar uma angulação também para o ponto alto para tentar deixar esse olhar mais harmônico, mais sexy e mais atraente, tá? Então, assim, em relação à marcação, esses são os piores problemas que podem acontecer e que a gente tem que passar a ficar mais de olho, porque o design é 50% da sua micropigmentação. Se você errou o design, não adianta você fazer fio bonito, não adianta você fazer shadow bonita, porque o desenho não vai ficar bonito. O primeiro impacto é o desenho, tá? E o segundo impacto é a cor. É a cor da sobrancelha. Se você não entende de colorimetria e pigmentologia, precisa entender. Uma das perguntas que eu mais tenho dos meus alunos é o quê? Não existe um pigmento único para todo mundo? Não tem. Como que eu vou pegar um pigmento que eu uso num pelo extremamente preto para usar numa loira? Uma loirinha bem branquinha, que os fios são quase dourados. Não tem, tá? O que tem, que eu posso garantir para você é o quê? Tem marca que às vezes tem 30 cores na sua cartela. Você não precisa ter as 30, mas de 4 a 5 cores você precisa ter. E você precisa conhecer a base desses pigmentos. Se esse pigmento é frio, se ele é quente, como que você vai equilibrar essas bases para evitar depois a formação das cores fantasias. O que são as cores fantasias? Sobrancelhas avermelhadas, arroxeadas, acinzentadas, azuladas, né? São as cores fantasias que vão aparecendo ao longo do tempo. Pelo simples fato da pessoa não conseguir identificar o melhor pigmento para o cliente, tá? Ou às vezes você coloca um pigmento que ficou muito escuro para aquele cliente ali. Então, qual é o segredo para você entender do pigmento? Estudar, né, a colorimetria e pigmentologia, porque existe estudo para isso, tá? E conhecer o seu pigmento. Você precisa fazer a aberturinha do pigmento. Sabe quando a gente pega lá a folha 4 de Chamex? Pega o cotonete e vai abrindo o pigmento na folha. Aquilo ali mostra para você a nuance que compõe a base daquele pigmento. Se ele é um pigmento frio, ele vai estar lá com fundo que lembra um cinza, um preto, um esverdeado. Agora, se ele é um pigmento quente, ele vai lembrar um laranja, um avermelhado, um telha, um marrom puxando para o avermelhado, né? E aí você vai equilibrar essas bases para poder colocar esse pigmento na pele da sua cliente. Você vai escolher o pigmento que mais se aproxima à cor do fio natural, tá, da cliente, que isso é muito importante também, porque sua cliente pode pintar o cabelo de vermelho, mas ter a sobrancelha castanho escuro. Então você vai fazer o quê? Qual o pigmento que você vai escolher para essa sobrancelha? Um pigmento que se aproxima ou que seja idêntico ao castanho escuro da sobrancelha dela, tá? Se esse pigmento é um pigmento frio, com fundamento frio, você vai colocar lá uma gotinha do seu modificador quente para você equilibrar essas bases e não correr o risco desse pigmento acinzentar. Mas também não basta você saber tudo de colorimetria e não controlar sua mão. Se o peso da sua mão for muito pesado, tenha certeza que mesmo amornando, equilibrando a base do seu pigmento, você vai ter formação de cor fantasia, porque pigmento implantado nas profundezas, a leitura que a gente tem desse pigmento, o olho humano, quando bate a luz branca, que é a nossa luz do dia, né, a nossa luz artificial, é a formação de uma cor fantasia, é um azulado, é um esverdeado, é um acinzentado, vai depender da profundidade que você implantou isso, tá? Então, isso faz parte do quê? Do treinamento. Então, eu acabei de falar para vocês de forma detalhada que são 3 coisas que prejudicam aí, né, os que fazem os piores erros na micropigmentação, que é a marcação, a escolha do pigmento e a falta de treinamento. Então, por isso que eu falo, tem que respeitar os 3 pilares. E se você nunca me ouviu falar desses 3 pilares, eu vou falar para você aqui. Estudar, treinar e se dedicar. Tem que respeitar os 3 pilares. Você tem que estudar, tem que ter dedicação. O que é essa dedicação? Ter uma constância nos seus estudos,
ter um comprometimento nos seus estudos com a técnica e com você, tá? Estudar, treinar e se dedicar. O treino, ele faz parte da nossa profissão. Quando a gente começa a trabalhar com micropigmentação, eu brinco, né, com os meus alunos dentro das aulas, tem que treinar até a ponta do dedo cair. Tem uns que falam assim, minha professora é louca, né? Mas é uma forma de falar com eles, assim, para que eles entendam que quanto mais eles treinarem, mais eles vão evoluir, tá? Tudo que a gente começa na nossa vida, a gente não faz perfeito. Só que você não pode errar erros grotescos no seu cliente. Quanto mais você treinar, melhor, né? Raquel, é igual a pele sintética com a pele humana? Não, não é igual. Você vai sentir uma diferença absurda quando você for para a pele humana. Mas o fato de você treinar um passo a passo e o peso de mão na pele sintética, quando você chega no seu cliente, você não erra. Você já tem um passo a passo pré-determinado. Por que eu falo tanto do treino? Por que eu falo tanto para você decorar o passo a passo no seu primeiro atendimento? Eu não gosto de decoreba, não gosto de receita de bolo, mas eu quero ajudar a pessoa que está começando, porque eu sei que quem está começando fica nervoso. Eu sei disso, eu já comecei, eu me lembro muito bem da minha primeira micropigmentação. E muitas vezes você se perde, você não lembra a hora de higienizar, você não sabe a hora de passar o anestésico, você não sabe a hora de limpar aquela marcação, você não sabe se você começa pela cauda ou pelo começo. Então, monta um cronograma, né, de passo a passo, do seu atendimento total e também do passo a passo de fios ou do passo a passo de shadow. Decora aquilo para o seu primeiro atendimento. Depois você não precisa mais decorar, depois você vai mudar. Mas o seu primeiro atendimento é o atendimento mais importante da sua vida. Porque é onde, se você errar, você nunca mais toca numa pele. Você fica traumatizado. E para evitar isso, você treina na pele sintética. Você faz um curso com suporte bom como o meu e você é corrigido. Você precisa ser corrigido, né? Apesar de que tem alunos que não gostam de ser corrigido, né? Mas a gente se mandou pra gente no suporte, a gente tem que corrigir, a gente tem todo um jeitinho carinhoso para falar com o aluno também, né? Então, assim, é necessário, sabe, essa entrega. E essa entrega, esses treinos, como eu brinco, né? Até cair a ponta do dedo, isso é por um período. No início tem que ser todos os dias por muitas horas, fazer muitas sobrancelhas. Depois não, depois isso já fica no automático. Você pode passar 2 meses sem fazer uma sobrancelha. Você até destreina um pouquinho, mas você faz uma sobrancelha com excelência, porque você aprendeu, você sabe, tá? Então o treinamento, ele é algo universal, né? Para tudo. Quanto mais treino você tem em qualquer coisa que você faça, mais bem feito você faz. Então nunca deixe de treinar. Tá? Então, se vocês prestarem atenção na técnica de marcação, souberem escolher a cor do pigmento e nunca parar de treinar, vocês nunca vão ter esses erros que eu citei aqui nesse vídeo para vocês, tá? Espero que eu tenha ajudado aqui com essa conversa. Acho que ficou até um pouco extenso o vídeo, mas assim, é um vídeo muito necessário, né? E que às vezes eu sinto isso, eu sinto que a pessoa até faz o curso, mas ela não se entrega. Então, se você não se entrega, você não vai ter 100% de resultado.